Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É algo muito mais profundo para ser observado no Brasil e em todo o mundo. Humanização pode expressar um grande amor, um zelo maior pro nosso irmão. Somos iguais em corpo, mente e coração. Somos iguais em corpo, mente e coração. Olá, boa noite. Boa noite a nossa convidada. Boa noite, web espectadores. Boa noite, Paul, que está aqui mediando. Boa noite. Os comentários, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do programa Humanizados aqui da Web TV São Chico. A TV que nós podemos interagir juntos, né? Web espectadores e a nossa convidada aqui também. O tema de hoje é um tema de muita relevância, tanto que até eu lancei uma enquete essa semana no Facebook, né? Perguntando, você sabia que existe um Dia Internacional de Atenção à Gagueira? Pois é, então esse dia que foi instituído dia 22 de outubro. Então, hoje nós estamos celebrando um dia especial, em que o mundo inteiro, né, celebra um dia de atenção à gagueira. Mas por que atenção à gagueira? Né? Para lutar contra o preconceito, para trazer mais informação, para falar das formas de tratamento e para que a sociedade veja de forma mais humanizada, cada vez mais, a inclusão das pessoas com gagueira. E para contribuir com esse tema, né, não poderia deixar de convidar a fonoaudióloga Suelen, ela vai se apresentar melhor para vocês. Seja bem-vinda mais uma vez, Suelen. Sinta-se valorizada, respeitada aqui no programa Humanizados. Obrigada. Boa noite a todos, o meu nome é Suelen, estou aqui em São Francisco há um tempo já bem estendido, né? Eu não conhecia a Pamela, mas é uma pessoa muito querida, super dinâmica e bem interessada em estar nos informando, trazendo informações para a cidade principalmente, né? E o meu trabalho é voltado na área da fonoaudiologia. Eu trabalho aqui em São Francisco, já vai fazer 13 anos, então já tem um tempão, né, trabalhando aqui na cidade, sempre lutando, trabalhando na educação especial. O meu público é mais voltado para também o processo de inclusão. Atendo na PAI de Araquari, trabalho também na clínica Psique, multiprofissional. Também tenho o meu consultório aqui em São Francisco, ali na Marcílio Dias. E no tempo em que eu estava estudando, né, para me formar em fonoaudiologia, eu vinha para essa cidade, né, já admirava a cidade, porque eu sou minha terra é Goiânia, né, sou lá de Goiás. E eu me apaixonei por essa cidade e me vi trabalhando nessa cidade. Que legal! E aí foi quando eu elaborei um projeto,
né, de orientação às escolas regulares sobre o processo de inclusão. Olha Que foi bacana. quando eu desenvolvi uma assessoria aos professores do Colégio Adventista daqui de São Francisco do Sul. Que bacana. O qual foi o colégio que me recebeu no primeiro ano de formada para estar desenvolvendo um trabalho dentro da escola, né? E que esse trabalho eu devo imensamente a gratidão à escola, porque desse trabalho surgiu aqui, sabe, um capítulo que legal de um livro que fui convidada para falar sobre essa pesquisa Qualiquant que eu fiz dentro da Escola Adventista daqui de São Francisco sobre o processo de inclusão. Que legal, olha só nossa cidade, né? Trabalhando e trazendo informação em relação à inclusão, isso já há 13 anos, né? Somos muito felizes por ser uma geração, a gente havia comentado antes do programa iniciar, eu sou muito feliz de nós sermos uma geração que já vê de forma mais ampla a inclusão, né? Que legal. E gratidão pelo carinho, tá? Você também é uma profissional incrível, uma pessoa maravilhosa, tá? Já ouvi falar muito bem de você, não é? Bom que te fiz o convite para participar aqui do programa. E já no começo o programa está trazendo surpresas boas. Que legal, que coisa boa. Então, vamos contextualizar um pouquinho sobre a nossa temática de hoje, pode ser? Então, como que é caracterizada a gagueira, Suelen? Então, a gagueira, ela é um tema meio polêmico, né? E que a gente precisa tirar essa impressão do tabu, né? Porque a gagueira, ela está dentro da disfluência, né? E a disfluência, a gagueira, ela é um distúrbio na temporização, tá? Da fala, das palavras e na construção da frase. Então, você pode perceber que o gago ele tem bloqueios, né? O tempo dele às vezes pode ser prolongado, extensivo, daquele som, né? Então, se trabalha também a questão, o próprio gago tem a dificuldade na questão do ritmo, né? Da palavra, da frase, né? Então, se definiria dessa maneira, um distúrbio na comunicação. E como que é realizado o diagnóstico? Então, é muito importante quando a criança está no seu desenvolvimento da linguagem, estarmos os pais, né, os responsáveis, estar levando os seus filhos na consulta médica do pediatra. Por quê? O pediatra ele sempre faz aquela triagem, né, do desenvolvimento da criança, e é onde ele começa a perceber algumas características, né? Que a criança no desenvolvimento da linguagem, ele pode começar a perceber que a criança tem alguma alteração nesse desenvolvimento. E o diagnóstico, por exemplo, o médico encaminha para o fono, né? Ou o professor pode encaminhar também, porque a escola, vamos dizer, hoje as séries iniciais ou até mesmo os CMEIs, né? Eles são os grandes agregadores que faz esse papel intermediador de encaminhar, né, os alunos para a avaliação fonoaudiológica, porque eles percebem que a criança está tendo o quê? Um ruído, né, está tendo uma interferência na comunicação. E aí, às vezes, não é a gagueira em si, pode ser uma própria disfluência, né, uma alteração da fala. Todos nós temos uma disfluência, né? E somos influentes, vamos dizer. A fluência vem, mas às vezes vem uma interrupção na nossa fala, na nossa comunicação. Então, vai para o fonoaudiólogo e aí nós temos um protocolo, né, para ser avaliado a questão do tempo, da velocidade de fala, no ritmo da fala, né, que é a questão da temporização, né, da fala. E assim tem uma escala e dentro dela sai a hipótese do diagnóstico. Eu acho legal assim, nessa perspectiva de que os pais fiquem atentos
E também Sim. que aceitem, né, o alerta da escola, que haja essa parceria da escola com os pais, né? E que busque ajuda diante de qualquer sinal, eu vejo, porque é importante fazer uma avaliação, Né? né? E tem esses sintomas, Uhum. né? Você mesmo pode começar a autoavaliar dentro de casa e perceber que existem alguns sintomas. Veja se seu filho, de repente, tem uma repetição prolongada nas sílabas, se ele tem dificuldade para iniciar uma frase, né? Um bloqueio dentro daquele som da palavra, uso de interjeções, tipo assim, uma conexão da palavra, tipo, então, porque ele precisa assim, ele precisa de um tempo para pensar e emitir colocar outra palavra, né? E aí, se você começar a perceber que existe uma simplificação de frases, né? Porque ele sabe, e nisso vem uma ansiedade da criança, vem uma tensão muito forte cervical, ele faz muito assim, ó, o movimento com os olhos, né? Às vezes vai tremer o queixo, às vezes a criança se isola porque ele sabe que ele vai atrair a atenção de todos por ele ter a dificuldade para falar, porque tem esse bloqueio na fala. E pode acontecer da criança se restringir a falar e ser confundida com tímida? Pode Sim, acontecer? pode também, Uhum. né? Mas ela começa a tentar substituir sempre as palavras que ela não consegue por conta daquele som que ele repete muitas vezes, né? E desde que idade que começam esses sinais, essas características que leva a pensar em uma avaliação para o diagnóstico de gagueira? Então, a literatura hoje, ela diversifica, né? Está dentro dos 3, 4 anos de idade, né? Já no consultório, já vem meio tardio, tá? Onde a criança já desenvolveu, e quando a criança ela é diagnosticada precocemente, você tem como amenizar, né, desmistificar essa extensão dos sintomas da gagueira, né? E quanto antes, melhor procurar o profissional para fazer essa avaliação. E pode-se pensar que talvez haja uma resistência da família em procurar uma ajuda para fazer uma avaliação? Tem, bastante. Às vezes tem resistência, ou às vezes também por não haver o conhecimento, né? Acha que aquilo ali pode passar com o tempo. Tem pessoas que usam algumas superstições, porque diz que faz tal coisa, dá algumas sugestões, aí ele vai parar de ter dificuldade para falar, ele vai parar de gaguejar, e aí não procura o profissional para estar orientando essa família, né? E na idade adulta, pode acontecer de a pessoa desenvolver na idade adulta? Sim, porque a gagueira ela é multifatorial, né? Então existe a questão, por exemplo, do adulto desenvolver por conta de um fator neurológico, né? Um pós-AVC, ou até mesmo por conta do emocional dela, né? Ou até mesmo um acidente de traumatismo de crânio, pode desenvolver a gagueira. A gente já vai continuar falando nessa perspectiva. Gostaria de dar as boas-vindas para os nossos web espectadores também. Vamos ver quem que está por aí, Paul. Olá! Pegar lá, cheguei de surpresa, assim, o que eu pedi, agora tá dando comentário pra mim. Viu só? Mas vamos voltar aqui, vamos ver quem tá desde o início. A primeira a chegar e dar boa noite foi a Jana Ribas, né? Pra a nossa querida Jana Ribas aí, que tá sempre marcando aí a galerinha aí, sempre a Jana Ribas, nossa parceirinha aí. Uma parceira dos programas aqui da TV São Chico, né? Sempre ajudando aí. Então, já aproveitando dessa oportunidade, quem quiser marcar os amigos para vir aqui também assistir esse programa ou compartilhar aí, né, para que mais pessoas possam vir aí a assistir aí, pode compartilhar, pode marcar os amigos aí. Também tá aí a Sabrina, né, apresentadora de segunda-feira aí do programa São Chico em Foco, tá aí. A Luciene Olá, Miguel. Sabrina.
né? Que ela é a Kevinha do PC. Sim, né? que legal, Lu. Ela que lê os comentários aí, o Seja Júnior também está aí, bem-vinda. a Margarete Siqueira está dando boa noite, a Margarete, Boa noite. a Miss Simpatia das diaristas, né? Sim, Mary Costa também deu boa noite. boa noite. E o Júnior comentou aqui, ó, o primeiro comentário dele, boa noite TV Top, excelente tema. O Hélio Vaz também está aí, a Juliana Trindade, tá um monte de gente aí dando boa noite a Juliana. Olá, Ju. Isabela Haas, lá de Joinville, também está aqui. A Isabela, eu quero agradecer ela está marcando, ela está fazendo uma parceria, marcando todos os amigos aí para curtir a nova página nossa, né? Que legal. Então, nós tivemos que fazer uma nova página, Sim. já passamos aí de 700 seguidores em poucos dias, Que bom. mas o mais importante é que não adianta falar a página tem 100 mil seguidores e não ter visualização, né? Sim. Ontem, nós com menos de 600 seguidores ainda nós tínhamos ontem, não sei se tinha passado 600, batemos 1.900 visualizações. Olha que coisa Então, boa, que sinal maravilha. As pessoas gostam dos nossos Sim. programas, né? E eu sempre gosto de repetir que a TV São Chico é uma TV íntegra, honesta e muito ética. Verdade. A Isabela Reis, que eu falei, que marca está dando boa noite para você também aí em Joinville. O PC, o nosso apresentador de sexta-feira, também está assistindo. Inclusive o PC Boa vai estar aqui na noite, próxima PC. terça. Ele é apresentador de sexta e na terça-feira, o próximo programa Vai estar aqui no Humanizados. Ele vai ser o convidado, né? Vai estar Vai no falar outro lado sobre da qualidade de vida. Vai trocar de cadeira. Vamos vendo aqui, tá chegando bastante gente. Jean Melo, Valdirene chegando aí. Deixa eu ver aqui quem mais está aí. A Jana Santos também está chegando aí. Dando boa noite, doutora Suelen, muito profissional. A Jana Santos está falando aqui. Olá, boa noite. Só lembrando a ela, vai Suelen. Sabe? Deve ter algum código aí. Né? Deve ter. Tô indo. E a Pamela Constantino tá falando, boa noite, tia Pam, linda. Olha. Boa noite, você também é linda. E Suelen Silva, boa noite, a Isadora e da Laura. Ah, são minhas filhas. Beijo. Deve ser o teu Face, né, Suelen Silva? Né? Aham. Boa noite da Isadora e da Laura. Isso mesmo. Nilciomar Costa, acho que é a primeira vez que eu vejo a Anice aqui, Pois né? seja bem-vinda, minha cunhada. Olá. E a Anice tá falando, boa noite, As outras meninas. já participam, né? É uma alegria tê-las aqui no Humanizados. Espero que venham mais vezes assistir a gente aí, né? Verdade. Então, Anice, nossa prima aí, é sua cunhada, né, no caso, minha prima. Sim. Boa noite, menina. Muito legal o programa de vocês. Beijão para todos aí. Olá. Obrigada pelo carinho. Elis Oliveira dando boa noite. Silvana Cristina Busto. Oi, amiga Pamela. Parabéns pelo programa. Boa noite, Silvana. Obrigada. Aí o Denilson José Gomes e a Valdirene também dando boa noite. A Elis Oliveira, Suelen, uma excelente profissional. Nossa, obrigada, Elis. Beijo, boa noite. Então é isso aí, o que temos de comentários até o momento é isso. Daqui a pouco eu volto com mais comentários e com a agenda, ok? Ok. Vamos continuar falando sobre o tema, né? A nossa atenção à gagueira. Existe um mito na sociedade de que a gagueira tenha como causa algum aspecto psicológico, algum trauma, né? Alguma emoção forte que a pessoa possa ter passado. Mas isso é mito, né? Já tem várias pesquisas apontando que a causa principal para a gagueira não é psicológica, né? Você poderia falar para nós em que condições que podem surgir a gagueira, Suelen? Então, existem fatores genéticos, né? Fatores que envolvem as questões emocionais, mas não é a grande causa, né? Também os fatores, ele é multicausal, né? Por isso que é muito importante nós fazermos durante essa avaliação, fazer o levantamento histórico pregresso da queixa, desde a vida gestacional da criança, principalmente, né? E que envolve vários fatores. Por exemplo, se o ambiente ele é favorável a isso. Por exemplo, o pai gagueja,
né? Ou a mãe, o ambiente, ele influencia, né? Até porque a Daí criança... seria uma causa ambiental ou uma causa de motivação? Antecedentes, né? Até sim. mesmo também pode ser pela própria convivência, né? Porque a criança, ela vai crescer, vai desenvolver a linguagem com quem? Se dentro da família tem, então você precisa já ter um sinal de alerta de que se você está no período gestacional, o membro da família tem a disfluência, então é importante lembrar que você precisa ter algumas orientações para que essa criança não venha desenvolver também a gagueira, né? Porque o meio influencia. Daí, no caso do meio, seria o aspecto mais de repertório comportamental, Isso, daí, né? Isso. E você poderia... Um reforço ali, o né? reforço, né? Isso. Constante. Mas isso significa que essa criança, por exemplo, né? Que tem os pais, ou o pai ou a mãe que gagueja, né? Ela tem algum distúrbio fisiológico no cérebro? Não seria fisiológico, né? É só a questão mesmo do tempo, do trabalhar a temporização, né, das palavras. Por exemplo, também essas causas que envolvem o fator também neurológico, né? Isso não entraria na questão da deficiência intelectual. Há situações em que o indivíduo pode desenvolver também, por exemplo, síndrome de Down, né? O autista pode desenvolver porque ele está nesse processo do desenvolvimento da linguagem, né? Mas não é em si o fato, né? E também a questão neurológica, que é o que eu mencionei anteriormente, que pode ser por um trauma, né, de crânio ou uma sequela de um pós-AVC. Seria um trauma, até para nós podermos diferenciar, não seria um trauma psicológico. Não emocional. Não emocional. Não. Então é um trauma fisiológico, né? É isso. Né? Vamos dizer, neurológico, né? Tá. Exemplo, se nós hoje fôssemos fazer uma análise, né, da vida como que o indivíduo era antes e depois de um acidente, ele com certeza foi afetado uma área do cérebro, né? Que possivelmente a área que é da linguagem foi afetada, então ele pode desenvolver a gagueira, né? Até para contextualizar para os nossos web espectadores, o nosso cérebro tem uma área específica, né, que é responsável pela fala. Então seria essa área que teve alguma lesão, por exemplo? Pode ser que é o hemisfério direito, né, do nosso cérebro, que é responsável pela linguagem, e o hemisfério esquerdo, que é a parte das habilidades, né, por exemplo, das artes, né, do cantar, que está responsável por essa função, né? Então, assim, só para nós entendermos, na criança, então é um distúrbio do desenvolvimento neurológico. E quando a pessoa, por exemplo, o adulto, né, desenvolve a gagueira, em que condições? Não seria nesse sentido. Tá. A questão neurológica só vai influenciar quando é um fator acidental. Por exemplo, um AVC, um pós-trauma, né, de crânio. Na criança, o fator pode haver, igual eu coloquei, pode acontecer com crianças que têm a deficiência intelectual. Pode ser também, mas ele é multifatorial, né? Por exemplo, quando a gente mencionou aqui agora que é a questão emocional, né, pode sim haver o fato emocional, mas não é o fator psicológico de ter que ir na terapia psicológica para tratar a gagueira, né? Até porque o psicólogo é um aliado, né? Ele vai ajudar a gente a minimizar esses sintomas por conta da autoestima, né, do indivíduo, porque ele fica preocupado como vai se comportar na oratória dele em meio à sociedade, ou ele falar em público, ou ele falar com os colegas, porque a tendência dele é o quê? Se afastar do meio, se isolar da sala de aula, né? Se isolar dos colegas. Por que a criança que gagueja, ela tem a tendência de se identificar mais com o animalzinho ou com um bebê? Porque o bebê não vai cobrar dele, não vai perceber que ele tem, né, um distúrbio na fala. O animal também não vai perceber isso. E até
para frente no programa a gente vai falar sobre isso, né? O que nós não devemos fazer enquanto uma pessoa com o distúrbio gagueira estiver falando, né? Eu gostaria de pedir pro Paul poder apresentar a agenda da semana e logo na sequência continuamos aqui falando sobre a gagueira. Então é isso aí, eu vou apresentar a agenda agora e vou deixar vocês aí no fundo aí aparecendo também. Pode ser? Pode ser. E também tem um pouquinho de comentário. Bem pouquinho mais tempo, vamos lá. Aqui a gente sempre apresenta o que rola na TV São Chico aí durante a semana. Nós temos toda segunda-feira aí o programa São Chico em Foco, né, com a apresentação da Sabrina aí, mostrando aí todos os eventos, os melhores eventos que acontecem aí na cidade, né? Alguns eventos filantrópicos também que a gente sempre faz aí, a Sabrina sempre cobre aí juntamente com o Dorley, né? E apresenta aqui no programa toda segunda-feira, ok? E na terça-feira nós temos toda terça aí esse programa que está passando agora, que é Humanizados, com a apresentação aí da Pamela Costa. E na próxima terça-feira o tema será qualidade de vida, né? E o convidado, como eu já adiantei um pouquinho antes aí, o convidado da próxima terça-feira aí é o nosso apresentador de sexta, né? Que é o Paulo César Ramos, que além de biólogo, ele também é formado em educação física e hoje ele cursa em nutrição também, né? Isso mesmo. Esse vai ser o próximo programa na próxima terça-feira aí com a nossa querida Pamela Costa. Na quarta-feira, amanhã, o Entre Elas com a Lídia Machado, né? E o tema de amanhã vai ser a importância da parceria dos pais no desenvolvimento das crianças, né? As convidadas estão aí, ó, vai estar cheia aí o palco aí. Vanessa Silva dos Santos, Gisele Moreira, Isabel Santos, Magali Flores, ok? E na quinta-feira nós temos aí um direto ao ponto com o nosso apresentador aí, o Dorley Antunes, né? E os convidados aí da quinta-feira vai ser o secretário do esporte de São Francisco do Sul, Juliane de Barros, e a Niara Rocha, que ela é ultramaratonista. Vão estar aqui na quinta-feira, juntamente com o Dorley. E na sexta-feira nós temos aí o Eu Danço Mais com o Paulo César Ramos, né? E os participantes dessa sexta-feira, né? Vai ser aí Isabela e Elisandra, né? E vão estar aqui no palco aí na próxima sexta-feira. Agora vamos para não, ainda tem a Ramona, o programa da Ramona agora entrou na grade aí, né? A Ramona, ela tem o programinha dela aí e não tem horário. A hora que ela fala, eu quero apresentar, e ela vai e apresenta. Então é o único programa fora de hora aí. Querida. E ela a Ramona Frozen. Então, ela assiste muitos programas aqui, e ela também tem um dela aí, ela apresenta com muita categoria, né? Sim. Inclusive nós vamos organizar aí certinho o programa dela, vai ser gravado e vai ser um programa de top também aí, né? Legal. Vai ser voltado aí para as criancinhas. E é o primeiro programa infantil também de São Chico. Tudo é o primeiro, né? Sim, o primeiro jornal, o primeiro feminino, o primeiro de tudo a gente não podemos pioneiros, né? Não podemos. O primeiro, né, a gente tem que respeitar o radar, né? O radar foi o que chegou primeiro aí, a gente tem todo o respeito pelo radar, né? Parceiro nosso aí. E depois o resto tudo é gente. E é isso aí. Agora vamos para o evento. Já que a gente chegou em eventos aqui, primeiro eu quero lembrar que o Boteco do Esquenta, esse fim de semana não abre, né? O Jonas, lá o proprietário, mandou avisar aí que não vai ter evento lá no Boteco do Esquenta esse fim de semana, porque eles estão em reforma, né? Que legal. Estão melhorando, vão fazer uma pista de dança nova, vão melhorar a iluminação, vão melhorar a parte interna, a parte externa, vai voltar show de bola aí, parece que no dia 29, não lembro, esquecido, mas na outra semana já vai abrir novamente o Esquenta. Enquanto isso, né, nesse sabadão a gente pode aproveitar então e curtir o Bailão do Paraná, né? Lá no Miranda vai estar tocando lá o Motivação. Então, todo baile lá no Paraná tem sorteio de baldinho de cerveja, e o Motivação é que vai estar fazendo a festa neste sabadão. E para finalizar aí, vamos falar da Requinte Pizzaria, né? A Requinte Pizzaria, ela trabalha com teleentrega, ela trabalha com à la carte, e todo sábado e todo domingo tem rodízio de pizza lá. Lembrando também que tem lanche e porções também. E também entrega, né? Inclusive tem promoção todo dia. Eu não sei quanto é que tá um x-salada por aí, em média por aí,
Mas eu sei que geralmente um refrigerante aí é R$10, esse PET de 2 litros. E lá tem uma promoção, qualquer dia você pede 3 x-saladas, uma porção de fritas e um refrigerante de 2 litros por R$35. E tudo isso é um combo aí. Olha todo só. dia você pede. Eu de vez em quando tô pedindo. Eu mesmo sou um cliente fiel aí da Requinte Pizzaria e tô pedindo esse combo aí, ok? Eu e minha família já fomos lá também, uma delícia a pizza e o atendimento nota 10. É isso aí, Requinte Pizzaria. Então é isso aí que eu tenho de agenda para hoje, galerinha. E vou devolver o programa para a dona do programa. Vamos conversar um pouquinho com os web espectadores, né? Você falou que havia alguns comentários. Sim. Antes de você se retirar aí da tela. Mas você quer que eu fale nesse interface ou na outra? Você decide. Então vamos falar aqui mesmo. Vamos falar aqui. Vai ter até a interface da Sabrina que está montada aqui também. Deixa eu ver onde é que eu parei na última. Achei aqui. Então, desde o último comentário, quem falou depois foi a Delci, a vizinha da doutora aí, né? A minha vizinha. Ela falou assim, boa noite. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, minha querida vizinha Pamela. Você está sempre se superando, trazendo temas super interessantes. Beijo no coração. Obrigada, igualmente. O Júnior mandou aqui a primeira pergunta. Eu vou ler os comentários antes, que aí eu libero a pergunta e saio. Tá bom. O Joelson dos Passos também está chegando aí. Seja bem-vindo, Joelson. O Joelson, conheço o Joelson. Ele me recebeu na cidade quando eu cheguei aqui, viu? Que legal, olha Sim. só. E a Sabrina mandou aqui, ó. Um abraço a todos, como sempre, um ótimo programa. Gratidão. Agora vamos à pergunta do Júnior aqui. Gostaria de saber por que algumas pessoas com gagueira conseguem cantar perfeitamente. Uau! Até está na nossa pauta essa pergunta. Atenção para o top de 3. Então, vou responder essa já? Pode, fique à vontade. Então, vou te responder essa pergunta, porque muitos fazem, quando chegam no consultório, quando me encontram, fazem essa pergunta. Então, o ato do cantar, você pode ver que isso não é, no momento ele pensou, elaborou e expressou. Cantar é um ato que ele já o quê? Decorou. E nós temos que lembrar que também o ato do cantar já está no processo do prolongamento, no tempo, né? O ritmo é diferente da fala, né? E não é só a questão do cantar. Você pode ver que o gago, quando ele vai falar, por exemplo, os dias da semana, os meses do ano, ele não gagueja. Por quê? Porque já está automatizado, já está decorado, né? É como se não precisasse processar aquela informação. Não precisa processar, justamente. E é aquilo que nós conversamos anteriormente, né? Que a habilidade do cantar está em um hemisfério, que é o direito, né, do nosso cérebro, que são das partes das habilidades artísticas, né? E da fala já está na parte do lóbulo direito, né? Sim. Que é a questão das palavras. Então, para falar, você faz um exercício muito grande, né? Eu tenho que processar, eu tenho que pensar, eu tenho que emitir, tem a questão da coordenação motora, né? E aí ele começa a ficar o quê? Tentando se sabotar, querendo substituir as palavras, que tem aqueles sons que ele não consegue falar, e aí acaba tendo os bloqueios, né? E começa a gaguejar. E dentro do canto, ele já decorou. Ele não precisa se esforçar tanto. Olha né? só. Eu não sei se você conseguiu compreender. Vai lá, responde lá se você conseguiu compreender. Mas ficou muito bem explicado. E aproveitando essa tua explicação, eu gostaria de a gente retomar o que a gente havia conversado antes do programa, que é a questão da aprendizagem da criança, né? Que você mencionou que teve uma criança que conseguiu melhorar, né? Na questão da gagueira, através da escrita. Isso. Né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores
sobre um trabalho que foi desenvolvido por Barros em 2004. Até então, ela foi minha professora e foi a que me convidou para fazer aquele livro ali, aquele capítulo no livro. Eu devo a ela, né, a minha gratidão. E ela fez, porque ela fez um trabalho, uma tese, onde ela defendeu que o processo da escrita, ela favorece muito na questão da fluência, tá? Então, muitas vezes, o indivíduo, ele pode posteriormente, tá? Quando ele estiver no processo da alfabetização, ser prejudicado, tá? Na leitura e na escrita. Mas, quando você faz os treinos da escrita, isso facilita a sua oratória, a sua fala, tá? E aí ela conseguiu provar, porque existia alguns que discordavam de que a escrita não influenciava nesse desenvolvimento da fluência. E aí ela conseguiu provar que sim, a escrita, ela está dentro, né, também do processo da comunicação, da linguagem, né? Então é um dos exercícios que ajuda bastante. Legal, eu acho que é um dos meios de adquirir o conhecimento Sim. também, né? Eu imagino para depois poder processar esse conhecimento e poder falar, né? Antes de nós adentrarmos na próxima questão aqui do nosso roteiro, gostaria de retomar aquela questão, né, da causa. Então, você explicou para nós ali que é multifatorial na infância e na vida adulta, né? Pode, por exemplo, então, só para nós entendermos, pode acontecer de vir a gagueira após um AVC, por exemplo? Pode vir, isso. Pode vir após um AVC e na vida adulta ou um trauma, né, craniano. Mas que seria de algum acidente? De algum acidente, tá. Isso. Agora, a questão da criança, ela desenvolveu a gagueira, ela pode continuar sendo, né, desfluente na vida adulta? Sim. Lembrando que o tratamento, né, para a desfluência, para a gagueira, ela é imprescindível. Você não vai trazer a cura para a gagueira, mas existe um tratamento onde você vai minimizar uma porcentagem muito significativa, porque a gente, na terapia, nós vamos traçar meios onde o indivíduo vai conseguir substituir ou manobrar as suas dificuldades, né? É igual o caso, eu já tive situações, né? 2 casos, um no consultório, que era um rapaz que não conseguia arrumar namorada, porque ele tinha muita dificuldade, né, de se expressar perto da moça, ele já ficava tímido, então a gagueira dele não era por conta da timidez, né, que é justamente o que a gente estava falando, que não é questão emocional. Isso. Mas quando ele chegava perto da moça, ele gelava, ele não conseguia nem... exacerba aquela característica da gagueira. Isso. Pela ansiedade, pelo estresse emocional. Né? Então ela alterava e aí ele não conseguia nem falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E então nós conseguimos elaborar técnicas que ele conseguiu arrumar a namorada. Olha que legal! Né? E ele recebeu alta. E já teve um outro caso que foi na época da minha graduação. A minha professora de fisiologia, ela teve o diagnóstico na infância. E uma das técnicas que ela utilizava para dar a aula para nós, que é o que nós conversamos agora ali, né, respondemos sobre a questão do cantar, do decorar, é que para ela dar aula para nós na graduação, ela primeiro ensaiava tudo que ela tinha que passar para nós, e quando nós tínhamos as dúvidas, nós tínhamos que dar um tempo para ela responder. Nossa, e eu imagino assim que luta diária dentro da profissão dela, né? Que desgaste físico e mental também. Emocional. Né? Até então, quando envolve essa questão emocional, é onde entra o trabalho, né? Que é com o psicólogo, mas também, às vezes, é necessário estarmos encaminhando para o psiquiatra, né, para o neurologista, porque existem medicações que os seus efeitos colaterais vai ajudar, né, nesse controle da ansiedade, né, no próprio comportamento. Então, é uma equipe, né, que está atenta para esse indivíduo, onde não é só um que trabalha, são vários, inclusive a família. A família é imprescindível, ela tem que estar sendo bem orientada,
né? Às vezes tem algumas coisas que nós não devemos fazer, né? Porque senão você vai acentuar mais essa disfluência, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Isso. Até foi bom você falar nesse sentido que eu me recordei, eu estava fazendo um estudo prévio, né, antes de vir para o programa, para me preparar, e eu li que neurologicamente existe o neurotransmissor dopamina, que no caso do distúrbio da gagueira apresenta uma quantidade exagerada de dopamina, né? Isso, né? Então, e que legal essa informação que você trouxe, Suelen, do uso do medicamento psiquiátrico, que ele vem exatamente para poder regular esse neurotransmissor, né? Isso mesmo. E para mais, né, esse distúrbio, para mais essa condição, para mais esse contexto da vida, que é a gagueira, uma orientação que é a orientação que não se cala, atividade física, né? Isso mesmo. Atividade física é muito importante em vários aspectos, né? Isso, acho que eu vejo que para ajudar a regular. É porque o exercício físico, ele vai controlar, além da ansiedade, ele vai dar o controle respiratório, né? Porque uma das técnicas que trabalhamos é a parte pneumofonoarticulatória. Então, eu tenho que ter o controle respiratório, tempo, quantas palavras eu falo em tanto tempo. Então, tem um protocolo que a gente trabalha para amenizar, né, essa ansiedade no percurso da fala, né? Que legal. E vamos adiante, né? Temos comentários, Paulo? Tem uma coisinha aqui. Então, vamos lá. Daí, depois seguimos adiante. Então vamos lá. Cadê o microfone daqui? Aqui. Deixa eu ver qual foi o último. O último foi aquela pergunta, né? Cantar. Então tá chegando bastante gente aí também no programa, né? Que bom. O Chico de Oliveira chegando aí. Chegando também a Demilson Maia, que segundo a Sabrina é o Gastão, né, o sortudo que ganha todos os sorteios aí. Legal! Chegando a Carla Nunes, Rafael Gaboardi, lá do Restaurante Avenida. A Demilson deu boa noite. Vamos lá, tem uma pergunta do Júnior aqui, vou deixar por último de novo. Adri Dias chegando, boa noite. Boa noite. O meu amigo Michael Robertson também está aí. A Carla Nunes comentou, boa noite, Pamela e Suelen. Muito boa explicação sobre esse assunto. Olá. E vai chegando muita gente aí, não dá para dizer o nome de todo mundo, e muita gente dando boa noite a todo mundo. O Joelson comentou aqui, ó. Boa noite, Paul, Pamela e minha amiga Suelen. Lembro da Suelen quando chegou à cidade e já impressionou pela pessoa e profissional que se especializou esse tempo todo. Foi ótimo trabalhar contigo. Temos uma história sempre lembrada quando nos encontramos. Legal, Sim. Verdade. Michael Cris Araújo, boa noite pessoal, boa noite São Francisco do Sul. Aí o Gelson, de novo aqui, ó. Aí tá fazendo uma pergunta. Agora não sei se eu leio pergunta de qual dos dois primeiro. Ixi, vou chegando mais pergunta aqui. Que coisa Vou ler do Júnior, o boa! Júnior perguntou primeiro para ele não ficar bravo, então. Ele falou assim, ó. Em uma empresa que trabalhei, um caminhoneiro gago quase acabou agredindo um vigilante que também era gago e achou que ele estava o imitando. Como ele pode interagir com um outro gago sem se irritar? Bom, isso é uma questão comportamental, né? Isso aí a psicóloga pode estar respondendo, né? Eu vejo assim, né, que ele não... Eu vejo que a pessoa com gagueira a gente vai falar adiante sobre o preconceito, né? Então, talvez ele já estivesse, né, com aquele pé atrás ou já se sentindo armado, vamos dizer assim, né, entre aspas, e quando ele ouviu a outra pessoa gaguejando, pode ter pensado que a pessoa estava o imitando, né, ou querendo conversar, ofender de forma pejorativa, né? Vamos dizer assim. Porque o próprio preconceito existe ainda, né? Isso. Então vamos para outra pergunta. Agora é a do Joelson. Deixa eu ver, achei ela aqui. Tive 2 tios com gagueira e a minha mãe, irmã deles. Não,
Tive 2 tios com gagueira e a minha mãe, irmã deles, não era. Nenhum de nós 5 irmãos herdou da família e da minha mãe a gagueira. No entanto, se eu converso com um gago, logo tenho que me policiar para não ficar gaguejando. Isso é devido à descendência ou é normal? Devido à descendência. Sim, o antecedente influenciou, é tanto que ele lembra, né, que quando ele encontra um desfluente, ele começa a ter o mesmo comportamento de quando os pais iriam falar, né? E com certeza, no desenvolvimento da linguagem dele, os pais com certeza ajudaram ele, né? Eu não sei se ele puder responder ali, existiu alguma orientação, como que foi que seus pais ajudou você no desenvolvimento da fala? Ok. Agora o Michael Cris Araújo está mandando uma pergunta aqui. Como podemos fazer como uma pessoa nasce com aquele problema da boca? Exemplo, meu pai não tinha o céu da boca e ele não fala direito. O lábio o fenda, lábio leporino. Quando existe essa anomalia, se tem que fazer precocemente, né, o trabalho, né, fonoaudiológico, até porque isso aí envolve os padrões da fala, né? Isso aí já não entra na questão da gagueira. Ele vai ficar disfluente por conta dos órgãos estar comprometidos, né? Porque não existe órgãos da fala, né? Os músculos, né? Nós falamos porque nós temos órgãos emprestados. Sabia disso? Não. Nós temos órgãos emprestados. Então, por exemplo, o pulmão não foi feito para eu falar, foi feito para eu respirar, mas ele é um aliado importante para o meu processo da fala, né? O meu palato, né, que é a questão da abertura, né, ali do céu da boca, o que acontece? Para eu falar alguns sons, a minha língua tem que alcançar aonde? O céu da boca. Alguns fonemas, eu dependo da língua no meu palato. E com certeza, essa abertura de palato também influenciou no processo do quê? Mastigatório, para deglutição. Poderia haver até riscos, né, de uma broncoaspiração, riscos de pneumonia. E fora que o som, quando a pessoa tem a abertura de palato, é que o som fica mais hipernasal. O som vem mais, né, para o nariz. E isso, com certeza, é uma disfluência decorrente desse palato aberto, né? Eu não sei também se ele teve fenda de lábios, né, mas pode ser essa causa aí, né? Que levou ele, de repente, a ter uma disfluência. Ok, então tá chegando aí o pessoal da Mediterrâneos Fonearia também tá assistindo aí. Alguém tá usando o teu Face e falou assim, ó, mãe, você é profissional. Parabéns, mamãe. Oh, Isadora, Laura, meus amores, filhas especiais, lindas. Que legal. Aí o Michael Cris de novo, né? Ou falando melhor, meu pai não tinha o céu da boca de nascença. Como podemos ajudar a ele poder falar melhor? Não entendi a pergunta, como é que é? Ele falou, ó, meu pai não tinha o céu da boca já de nascença. Como podemos ajudar ele a falar melhor? Hoje, então ele precisa passar por um processo avaliativo, né? Até porque precisamos encaminhar para o médico responsável, porque existe hoje meios, tá, de fazer, por exemplo, uma placa de acrílica, de silicone para colocar, né, no céu da boca. Nós temos aí centros especializados que trabalham, né? Então tem que ser uma área especializada para estar avaliando justamente com a equipe médica para ver o que pode estar auxiliando, até porque está bem tardio, né? Hoje, quando uma criança ela nasce, né, com abertura de palato, uma fenda nos lábios, a gente tem um centro especializado a encaminhar para essa criança receber a cirurgia, né? Todo o suporte ela tem. Então é importante fazer o quê? Um acompanhamento médico primeiro.
E esse centro especializado para cirurgia temos próximo da nossa região? Então, o centro especializado, hoje a referência é ali em Joinville, o Centrim, né? Então, a criança, o médico mesmo já faz o encaminhamento. Né? Bom. E também, isso a gente relata a questão mesmo de SUS, tá? Agora, quando se refere a um caso particular, porque nós temos excelentes médicos também, né, que estão em consultórios, em clínicas médicas, que possivelmente a pessoa tem um plano de saúde que pode fazer essa cobertura, então ele pode ser encaminhado também para um especialista, né, só esclarecendo bem a função e o papel de cada um, né. Ok, a Isabela escreveu aqui, obrigado, povo, mas ela não tem nada que agradecer. A gente agradece porque ela está divulgando bem aí a nossa TV, ok? Tem uma pergunta da Carla Nunes aqui, mas antes eu vou ler o comentário aqui do Joelson. Não houve ajuda, Suelen, dos meus pais. Eles cobravam o uso correto da linguagem. Eu percebi isso e fico ligado para falar normalmente. Então os pais favoreceram, Sim, né? Leigos, mas fizeram certo. É tanto que hoje você se policia, se autoavalia, no momento que você percebe que pode haver a disfluência, você já começa a substituir, você já consegue driblar essa dificuldade sem alguém perceber, né? Continuando o comentário dele aqui, consegui dominar e nunca houve problema. Meu filho e sobrinhos não desenvolveram a disfluência. Não conta a história do peixinho, Suelen. Vou contar a história do peixinho, hein? O Joelson, sabe o que ele fez? Depois a gente vai fazer ela contar a história do peixinho. Eu vou contar. Se ele mencionou é porque ele quer que conte. Ele quer que né? conte, eu vou contar. Então, só deixa eu terminar os comentários aqui. O Maicon Cris Araújo falou mais uma vez. Pessoal, mais tarde, quem quiser rever o programa, que está muito bom, está no meu canal do YouTube. É que o Maicon, ele baixa todos os programas que a gente apresenta e coloca no canal do YouTube dele lá. E ele falou, meu pai, quando estava vivo, fez tratamento em Curitiba, mas não adiantou muito, gastamos mais de 20 mil reais. Agora, a pergunta aqui da Carla Nunes, para eu encerrar aqui os comentários que não tem mais, ela só perguntou assim, a gagueira pode ser prevenida? E eu desapareço. Uau! É por conta da causa, né, que nós acabamos de falar, né? Então, por exemplo, citando aí o que o Joelson até acabou de falar, que os pais, né, tinham disfluência, então eles conseguiram prevenir isso no Joelson por conta das orientações, né, que passavam a ele, as cobranças, né? E, por exemplo, se existe uma disfunção neurológica, né, isso a gente tem que perceber que pode haver sim, né, uma alteração na linguagem, né, na gagueira, pode desenvolver. Mas as grandes prevenções por exemplo, quando eu recebo o meu paciente no consultório que o pai leva por conta de atraso na fala ou uma troca fonética, né? A criança não consegue falar tais fonemas, por exemplo, o R, que é uma das procuras maiores, né, nos sons complexos, que é dentro do P, vamos lá, o praia, fala pai, ele omite o som. Muitas vezes eu digo para os pais, como que você reage quando ele fala errado? Eu chamo a atenção, eu falo para ele que ele está falando errado, eu repito, falo para ele falar direito. Tá, e como que ele fica? Ele fica triste, né? Ou o comportamento dele muda. E aí é onde vem a minha orientação. Vamos prevenir aí uma gagueira. Por quê? Quando eu faço a autocorreção para a criança, ela automaticamente começa a ficar o quê? Deprimida. Sim. Ela começa a se fechar. Porque ela sabe que ela chama a atenção quando ela vai falar. Quando eu corrijo, eu estou expondo a criança. Expor a criança é uma maneira dela o quê? Se trancar e não querer falar. E ao ela ser corrigida, ela vai ver que nas próximas vezes que ela vai conversar e ela tentar falar aquelas palavras que tem aqueles sons que ela automaticamente é corrigida o tempo todo, ela vai tentar o quê? Substituir essa palavra. É aonde vai vir os bloqueios. Em busca de palavras. Porque se eu não consigo falar praia, eu vou tentar falar mar. Então ela, vamos para mar. Já bloqueou.
Então, quais são as minhas orientações, minhas dicas? No percurso que a criança está falando, deixe ela falar e reforce positivamente. Ah, você quer o prato. Então, tá bom, vamos lá pegar o prato. Articula bem na frente da criança. Né? Ah, o copo. Cadê o copo? Ela falou o copo e você diz, tá bom, vamos pegar o copo. Né? Até porque a técnica, todo o trabalho é desenvolvido por quem? Pelo profissional capacitado, né? E aí, o que acontece? A criança, ela não pode ser o tempo todo corrigida. E é onde ela vai começando o quê? Se deprimir, ela vai começar a se isolar. E é onde gera um estado de ansiedade também, né? Ela sabe, alguém vai perceber, vai comentar. E a mãe e o pai falam, ah, ele tá ficando aí, ó, sem falar. E aí a criança realmente pode desenvolver a gagueira. Tem mais perguntas, Paul? Tem. Por partes, o que já chamamos aqui. Tá, e lembrando, né, nós temos que... Para que a gente possa prosseguir aqui, né, também. Ok. Lembrando que nós temos que colocar aqui um número que é exacerbado, né, da população gaga. Nós temos hoje 1% de brasileiros gagos. Isso. Né? Então, nós estamos entrando em 2 milhões. É uma incidência bem muito alta. E, inclusive, no mundo são 70 milhões. Agora, imagina, né? E se eu puder, então, prevenir, né? Eu sou com o meu filho, tem dificuldade na fala, procure o profissional. Você levou no pediatra e ele fez uma observação, faça, né? Procure o profissional para estar avaliando, te ajudando, te orientando, para evitar aí incidentes grandes aí como a gagueira, a disfluência. Então, ainda tem gente chegando aí, ó, Cida Morim chegando, a Roseli Passos está chegando aí também, Luceli Stakovic, ela brigou uma vez comigo que eu errei o sobrenome dela, mas é difícil. Difícil. Stakoviak, mas ela falou que não é Stakoviak, fala Stakovic, não lembro mais, vai brigar de novo. Inclusive, ela tem o melhor bolinho de camarão do universo mundial. Eu nunca comi um bolinho de camarão igual o da Lucélia aí. Depois, se ela quiser marcar o contato dela aí no chat, pode ficar à vontade aí. Tem uma pergunta do Joelson aqui. Mas antes da pergunta dele, eu vou ler o comentário dele. Ele falou assim, muito importante esse tema. Mais uma vez, a Pamela acertou. Parabéns. Gratidão, Joelson. E aí a pergunta dele, não peguei o início do programa. A disfluência ocorre somente com pessoas do sexo masculino? Somente com pessoas do sexo masculino ou é mais comum? A incidência é em meninos. Eu até estava lendo hoje que para cada 4 homens tem uma mulher com gagueira. Então terminou os comentários e perguntas. Então podemos seguir adiante, né? Eu acho que seria importante também a gente falar um pouquinho sobre as formas de tratamento que existe para gagueira, né? Pode ser, Suelen. O tratamento é em busca do profissional capacitado, né? As técnicas a gente utiliza um protocolo, né? Foi como eu mencionei anteriormente. Existem protocolos, então, que são para avaliação e protocolos que são de tratamento. De tratamento, né? Até porque nós já colocamos aqui que não existe a cura, né? Sim. É o tratamento. E a gente faz também o tratamento em relação ao uso do telefone, né? Que facilita bastante. A questão da multimídia, o celular, que facilita também, porque a maioria das pessoas com gagueira, a procura maior é por conta dele saber se relacionar, por conta o uso do telefone, né? O uso do vídeo. Eu preciso conversar, não estou conseguindo. Então a gente aprende a desenvolver técnicas que não são as mesmas, tá? Porque cada gagueira, ela é diferente. Cada um tem uma limitação, né? Num som dentro da palavra, um fonema diferente. Tem né? intensidade diferente. Intensidades, também, ritmos diferentes, né? Tem dentro da gagueira que são disfluência que a pessoa fala muito rápido. Tem alguns que falam mais pausados. Tem uns que falam mais picados. Tem uns que travam. Tem outros que bloqueiam, né? Então, é um tratamento diferenciado, né? E em relação ao preconceito, né?
você no teu dia a dia, atendendo crianças, até pessoas com gagueira, você escuta a demanda dessas pessoas passarem pelo preconceito ou não, que é o que a gente estava comentando antes ali, que o Júnior fez o comentário, né, de que duas pessoas gagas se encontraram, quando o outro gaguejou também, ele já se armou pensando que o outro estava, vamos, entre aspas, né, tirando sarro, né, enfim. Então, a questão do preconceito, ela está em torno de todos, né? Nós somos grandes responsáveis por essa questão. Existem as grandes campanhas, né? O Conselho de Fonoaudiologia, o Federal de Fonoaudiologia faz a campanha. Nós temos ali a campanha, né? Temos. Nós já vamos mostrar em seguida a campanha. Tanto para a criança, já vai mostrar para nós, né, quanto para o adulto. Porque para o adulto, ele tenta sempre uma maneira de driblar, né, a sua dificuldade, principalmente ao uso do celular. Já a criança é na questão mesmo do desenvolvimento da aprendizagem, né? Então, na escola, principalmente o bullying, né? O preconceito é muito grande ainda. A gagueira não tem graça, né? Mas tem tratamento, né? Ela não tem graça. Tem pessoas que fazem até piadas. Sim, eu né? já ouvi pessoas fazendo piada. Justamente. E a gente precisa ter um respeito mútuo, porque é uma limitação que pode gerar grandes consequências para o indivíduo, para a vida adulta, né? Traumas, principalmente de socialização, né? Justamente. E o respeito é algo que nós temos que estar aptos, né? Com grande percepção, perceber aonde nós estamos, não fazer gracejos, dar risadas, porque tudo que tira a gente do conforto ali, né, mexe com a gente, né? E você vê alguém que é diferente de você, é uma maneira de te chamar a atenção, né? E o gago, ele está preocupado em todo o tempo de onde ele está, se alguém está observando ele. Por isso que ele é mais calado, né? Ele é mais tímido, mais reservado, por conta dessa dificuldade. E aí, coloca para nós essa campanha isso. Para eles verem a campanha aí do Conselho Federal e Regional. Olha lá, se pode ser difícil para você, imagine para quem tem gagueira. Se nós que somos disfluentes, às vezes nós temos dificuldade de falar em público, né? Que vocês com certeza podem ter visto, né? Que em algum momento a gente teve aqui alguns vacilos, né? Sim. Nós derrapamos em algumas falas, né? Com certeza. Se eu for pegar vídeos dos outros programas em outros momentos, temas que já tenho mais familiaridade, eu posso não ter tido a disfluência que eu tive hoje durante o programa. Justamente. Porque é um tema que para mim é difícil. Isso, né? Eu havia comentado isso com a Sueli. Isso mesmo. E aí temos a campanha também no período ali colocando nas escolas, né? Porque são grandes aliadas. E aí é onde entra a questão da porcentagem, que é muito alta. E dentro de sala de aula, a criança passa por esse constrangimento. Então, nós, como pais, nós temos o dever de estar orientando as nossas crianças do quanto é difícil nós colocar críticas em cima de alguma limitação do outro. Por quê? O bullying, a criança, ela não sabe administrar a crítica, né? O adulto já tenta se sabotar, ele sabe se comportar, ele se reserva, mas a criança... Porque a criança, ela tem a espontaneidade bastante... a sua pureza. Fidedigna ainda, né? Justamente. E aí ela começa a se isolar automaticamente dentro da sala de aula, porque ela sabe que ela tem uma dificuldade, né, verbal, um bloqueio grandíssimo, uma gagueira, onde alguém faz uma piada, uma brincadeira, e a criança começa, então, a ter dificuldade em vários aspectos da vida. As consequências para a pessoa com gagueira, para a criança com gagueira, elas podem ser muito difíceis, né, de serem superadas. E precisam de apoio, precisam de ajuda, precisa da compreensão de toda uma sociedade que seja cada vez mais humanizada e que vejam, uma sociedade que veja distúrbios, as diferenças,
né, com mais humanidade, com mais humanização. Nós poderíamos falar também, a gente havia comentado antes já, né, o que não fazer e o que não dizer, né, para uma pessoa gaga enquanto ela está falando. Não punir quando falar errado, né? Virar para a criança e colocar, para, respira. São um dos grandes bloqueios para a criança. Não é ajuda. Isso dificulta mais ainda e aumenta mais essa gagueira, né? Por exemplo, você tentar, além de colocar esses pontos negativos a ela, é você falar por ela. Você não pode, quando ela tentar falar algo, você sabe, você compreendeu o fato, né? Aquilo que ela está contando, você não vai substituir falando por ela. Você tem que esperar. Ou completando a frase. Não complete a frase. Não balance a cabeça para dizer para a criança que ela precisa acelerar, que você está entendendo, né? Que isso, além de prejudicar, você vai o quê? Afetar a questão emocional dessa criança, né? É um dos pontos. Você precisa ouvir bem o seu filho, ter um momento para ele contar algo. Nunca deixe, por exemplo, a criança que tem a disfluência, né? A criança que tem a gagueira, você não ter tempo para ouvi-la e aí ela vai tentar te contar algo e você vai simplesmente atrapalhar, né, o que ele quer contar, você não deu a atenção, então você precisa separar tempo para a criança. É muito importante. E respeitar o tempo da criança. Tanto que a gente fala o quê? Que é um distúrbio o quê? Da temporização da palavra, né? O que eu preciso? Aceitar como a criança é. Eu não tenho que ficar sabotando, criando meios onde a criança não é. Respeite, né? Fale devagar com ela, não precisa falar acelerado, porque senão a criança não vai articular. E a fala é o quê? É articulatória. Eu não falei que tem os músculos emprestados, os meus dentes, né? Os meus lábios, a minha bochecha, né? São todos esses músculos responsáveis pela fala. Lembrando que a gagueira vem todos os sons na ponta da língua, né? E aí não há uma sincronia, né? Até porque eu preciso também do quê? Do meu processo auditivo. Para eu conseguir falar, dar o retorno, processar, organizar e sair a minha frase. E se eu acelerar essa criança, ela não vai ter tempo para elaborar, para pensar, para emitir, né? Porque dentro da comunicação tem a fala expressiva e a receptiva. E a criança, ela precisa ter o seu retorno. E quando você vai falar, ela tem que ainda o quê? Processar a resposta. Então eu tenho que dar esse tempo a ela. Mostrar para ela, demonstrar que você está respeitando o tempo dela, né? Nós precisamos ser bons ouvintes, né? Vamos trazer de novo, né, os nossos web espectadores, porque o programa já está no finalzinho já, né? Então, para nós podermos nos despedir deles primeiro. Não me pegou desprevenido dessa vez. Viu só? Então é isso aí, pessoal. Os últimos comentários aí, muita gente chegando, dando boa noite. A gente não tem como ficar dando boa noite para todo mundo, mas aliás, tem sim, boa noite para todo mundo. Pode ser individual, né? Como a Dani Malucci chegou aí já dando boa noite. Vamos ver aqui, a professora Denise Contreira também chegou aí, ó. A muito querida professora Denise, ela chegou e falou assim: cheguei, duas lindas, boa noite, Pamela e Sueli. Obrigada, tão linda. Boa noite. Obrigada pela parte que nos toca. E a parte que não me toca? Linda. Ô professora, daqui a pouco ela vai se redimir aqui, eu sei, conheço ela, vamos ver aqui, ó. Muita gente marcando gente. A Mara Santos, né, a nossa conselheira tutelar eleita aí, ela falou: boa noite, parabéns pelo programa. Duas excelentes profissionais contribuindo com a sociedade. Obrigada, Mara. Vamos seguindo aqui. O Zúlio, aproveita, pessoal, os últimos comentários aí, porque daqui a pouco acaba e não pode. Aí só depois, quando acabar o programa, quando as profissionais forem reassistir, elas podem responder alguma pergunta se tiver depois, né? Mas vamos lá. O Darlan Cidral falou: boa noite, excelente profissionais. E a professora Denise
aqui ela está falando assim, ó. Essas dicas passam pelo viés do simples respeito ao outro. Muito importante colocar na prática o que podemos fazer e o que não podemos fazer quando nos deparamos com indivíduos que apresentam gagueira. Verdade. É uma questão de humanização. Nome foi lá, humanizar. Humanizados. Isso mesmo. E a Jana Ribas aqui falando umas verdades aqui. Ela falou assim, ó. Ou é lindo, também não precisa falar. Verdade. Zerou e eu acho... não, tem mais um aqui, chegou agora. Ó, de novo, ó, professora Denise. Ou é lindo também. Olha. Beijo pra você e pra fofinha da Ramona. E agora zerou. Então, e a história? Eu não vou contar a história? Verdade. Senão depois... Fica à vontade. Sucintamente, bem resumida, né, Joelson? Que bom que você lembrou. A história é... O Joelson era meu vizinho. E aí, a minha sobrinha foi lá em casa, ela gostava muito de ir pra lá, ela tinha seus 2, 3 aninhos, assim, e ele tinha um peixe. E aí ele precisava viajar e deixou esse peixe sob minha responsabilidade. E eu cuidava desse peixe, até o Joelson chegar, né, Joelson? E ele nunca mais chegava. E aí esse peixe ficou, aí ele voltou e o peixe continuou na minha casa. Fui trabalhar, quando eu voltei... O peixe estava morto. Ah, meu Deus. O que aconteceu com esse peixe? A minha sobrinha super alimentou, virou toda a ração do peixe. Ele comeu tanto que o peixe do Joelson se foi. Então, a história, quando nós nos encontramos, ele fala, e o peixe, né, Joelson? Que legal. Ficou pra história o peixe. Ficou pra história. Ele me olha, ele lembra. E o peixe? Então, eu devo um peixe pra ele. Ainda Ah, meu Deus. tem que devolver, né? Tem qualquer agropecuária tem aquele... O beta, né? É bem esse mesmo. O Que Beto, dó. o Beto, coitado do Beto. O Beto, ele é tão ruim que ele tem que viver sozinho, Ele né? vive sozinho. Porque se tiver 2, ele não come o outro. Isso, Sério? eles brincam Olha entre só. si, né? Olha só, até os animais, né? É isso aí. Ah, então tá, gente. Nossa, Foi quero... ótimo. Foi muito bom. Quero agradecer a participação de todos vocês, web espectadores. Quero agradecer o espaço, Paul, mais uma vez aqui na nossa amada TV São Chico. Eu que me agradeço. Olha lá. E especialmente eu quero agradecer você, Suelen, pelo teu sim, pela tua disposição em vir participar do programa. Desde o primeiro momento que eu entrei em contato com você, foi um prazer poder conhecer você, enquanto essa profissional tão bem preparada, tão bem indicada pela nossa sociedade aqui de São Chico, tá? E essa pessoa incrível que você é, tá? Essa Obrigada. simpatia. Eu fico feliz, fico lisonjeada. Muita Porque gratidão. eu gosto muito de servir, de ajudar. Sempre os meus pacientes me procuram, eu preciso fazer um atendimento home care, eu me vejo no lugar do outro, o que eu posso fazer, né? Além dos meus limites, né? A gente tenta sempre ao máximo estar dando uma atenção especial para aqueles que precisam do nosso trabalho. Gente, isso é humanizado, tá? Então, Verdade. mais uma vez, gratidão, tá? Gratidão Eu que mesmo. agradeço. E as portas Sintam-se do abraçados, programa. todos Verdade. vocês, porque esse abraço é para todos. Pra porque se não fosse por todos. vocês, nós não estaríamos aqui, né? Verdade. E, o Paul tem mais uma fala, Paul? Aham. É que eu acabei de lembrar uma coisa. A Isaela acabou de entrar aqui para... Sim, seja bem-vinda. Chegou no finalzinho. Ah. E eu me lembrei porque a minha irmã, né, a professora Edilene, me falou hoje que vai estar amanhã no programa da Isaela. Olha que legal. Então, eu quero fazer um merchanzinho aí para a Isaela, né, para as pessoas que quiserem assistir aí o programa da Isaela, né, que é todo dia às 2 horas, né? E vai estar, ela vai receber como convidada a professora Edilene Soraya da Silva. Que também conhecida legal. como minha irmã. Vamos assistir amanhã, Isaela. Ok, Isaela é uma obrigado. pessoa incrível também. Tá, era isso mesmo. Obrigado. Obrigada a você, imagina. Então, gratidão é a palavra que resume, né? E pra gente finalizar com chave de ouro o programa de hoje, eu quero dizer mais uma vez, né? Uma fala, a frase que não se cala, que é: quanto mais informação,
menor o preconceito, Isso né? mesmo. E mais humanização, mais inclusão, tá? Então, gratidão, um abraço, fiquem com Deus, espero vocês na semana que vem no Humanizados aqui, vamos estar com o convidado PC, né, para falarmos de qualidade de vida. Sintam-se sempre muito acolhidos aqui no programa Humanizados. E as portas estão abertas para que você possa retornar, Sueli, sempre que você quiser, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchau. Humanização é algo muito mais profundo para ser observado no Brasil e em todo o mundo. Humanização pode expressar um grande amor, um zelo maior pelo nosso irmão. Somos iguais em corpo, mente e coração. Somos iguais em corpo, mente e coração.